Fala, meu recruta! Você tem o sonho de ser policial militar, assim como eu sou? Pois bem, chegou a grande oportunidade da sua vida. Você pode estudar com os melhores do mercado, diretamente do conforto do seu lar. Como fazer isso, Coelho? Você vai no nosso site recrutapolicial.com e adquire o nosso curso online, onde você vai ter direito às melhores videoaulas com PDF de apoio e uma plataforma com mais de 1000 questões. Portanto, não perde tempo, vem fazer parte da nossa família, porque com a gente a farda vem. Aí, como era? Tinham 2 academias que eu até falei pro senhor que eu fui na segunda, eu fui pra ZR e na terça eu fui em outra. Pra ver qual era que eu me adaptava mais, aí não tem como. Inclusive, Marília... na ilha não sai. Inclusive, Marília, que tá agora fazendo jiu-jitsu lá, ela foi fazer o teste junto comigo, tanto na ZR quanto na outra academia. Até hoje. Gente, na hora que eu entrei na outra academia, eu tenho certeza que tu não vai ficar aqui. Tu vai pra ZR. Porque o espírito, até de competitividade saudável, é muito diferente. A atmosfera é diferente. A atmosfera é muito diferente. E é aquela competitividade, assim, tipo aquela garra de eu quero aprender a técnica, quero lutar. Tem treinos e treinos, né? Tem o treino de iniciante, tem o treino mais avançado. Eu sou aluno do mestre Gutenberg Melo, que faleceu. Aí a gente treinava lá, dia de quinta-feira, era o treino da visita. Aí vinha gente de Escada, do Cabo, de São Paulo, tudo que era lugar, o mestre ficava lá sentado. Eram 3 rolas. Meu amigo, pegar essa final do absoluto não era igual, não. Pau. Aí, mas essa questão do jiu-jitsu feminino que vocês estavam falando aqui, eu acho muito importante também. Eu aprendi com o meu primeiro professor de jiu-jitsu, que foi Broa, que hoje tá na Suíça. Ele fez o seguinte, ele foi para um CT de um aluno dele. Ele tinha um cara que era faixa marrom e abriu um CT. Aí ele foi na inauguração, aí tinha lá as meninas treinando, eu observando, né? Aí o professor deu aula para as meninas e deixou as meninas de lado assim para olhar o rola. Ele fez negativo, chamou as meninas para rolar. Rolou, tal, não sei o que, agora não impondo nada, ele soube conversar, né? Aí depois eu ouvi ele falando, se eu não rolasse com as meninas aqui, as meninas nunca mais voltavam. Tem que treinar com as meninas. Foi isso que eu senti na segunda academia que eu fui, porque assim... Vocês cobram, que eu já rolei com os 3, né? Vocês cobram do branca parecendo que tá cobrando de um preto. Tipo, você não tem que fazer corpo mole porque você é branca. Exatamente. Óbvio, eu não vou ter o repertório de um faixa preta, mas não é por causa disso que eu vou ficar de corpo mole no treino. Então, você puxar, independente de quem seja, mostra até que vocês estão vendo um potencial na pessoa. Isso. Independente de quem vai querer, quem só quer ir pro hobby, por exemplo, Marília, eu sei que ela não tem vontade de competir. Mas ela ama o jiu-jitsu. Não tem ainda. Ainda. Na nossa academia, ela trabalha todas as vertentes, né? Se você procura a ZR Ilha para qualidade de vida, né? Quero jiu-jitsu com qualidade de vida, você vai encontrar, né? Se você procura o jiu-jitsu competitivo, você vai encontrar, né? A gente, como professor, a gente tem que identificar isso, né? Tem que conseguir identificar isso e tirar do aluno aquilo que ele deseja, o que ele está ali se propondo a fazer, né? E isso me lembrou bem do meu início no jiu-jitsu, né? Que eu queria uma arte marcial, né? Eu queria fazer uma arte marcial, eu na época era estudante de educação física. E uma pessoa que me puxou e me levou até realizar esse desejo foi Suelen, né? A professora Suelen, nossa professora Suelen, que foi minha primeira dupla, né? Porque talvez eu sozinha, por chutando a vontade, por ser mulher, não ficasse inibida. Era um esporte hegemonicamente masculino, né? Então você só via aquela macharada dentro do tatame. Tinha vontade, mas não tinha coragem. E ela foi quem me encorajou, né? E daí, quando a gente começou... Pronto, eu não curti essa história de separação, né? Você faixa branca fica aqui, você é menina fica ali, né? E isso também na nossa academia é diferenciado, né? Se você quer treinar só com menina, você vai ter esse direito também, né, professor? Que a gente entende, né? Tem relações aí de pai e filha, de cônjuge, de companheiros, enfim. A gente entende que aquela menina quer treinar só com menina, ela vai treinar só com menina. Mas eu, particularmente, eu não curtia, né? Já visto a gente... Um dos pilares do jiu-jitsu, que é o respeito, né? Então, eu não tinha essa distinção de sexo para mim, né? Eu queria treinar com os melhores, independente de sexo, né? Então, isso seria homem, seria mulher. E quando tinha essas divisões, eu ficava muito freada. Eu digo, poxa,
eu também sou capaz, eu também tenho capacidade de aprender, enfim. Não é bacana. Eu, particularmente, não acho bacana. Talvez se na nossa academia tivesse isso, certamente eu não perduraria ali, né? Sairia dali. Mas também essa questão do jiu-jitsu, assim, é muito particular, porque é uma arte que ou você ama ou odeia. Primeiro que você chega na academia, tá aquele cheiro de kimono que é indescritível, mano. Só sabe Aquele cheiro de tatame. Aí você chega aquele cheiro de tatame com kimono, aquele cheiro gostoso, já tem uma primeira repulsa. A segunda, que é uma arte marcial que não tem pancada. Porque quando fala em arte marcial, você pensa o quê? Dá um murro, dá um chute. Ali é só imobilização e finalização. Aí eu olho assim, eu quero ficar me agarrando com ninguém, bicho. Que é um comentário, inclusive, que homens escutam isso como se fosse algo pejorativo de tá se agarrando com outro homem. E eu, como mulher, ouvi de, oxe, tu vai ficar se agarrando com homem? Tipo, no sentido como se fosse algo sexual, de tipo, tu vai ficar se agarrando com homem. E é uma situação que, por ser um esporte de combate, isso aí passa longe. Eu tô nesse meio há muitos anos, nunca ouvi. O cara tá falando, fiquei naquela posição ali. Eita, pronto, isso aí, pronto. O que é que eu via muito? Eu comecei a treinar jiu-jitsu quando eu tinha 17 anos. Aí 17 para 18, o cara tá naquela fase ali, solteiro, pá. Eu via muito o seguinte. E uma menina... Lá vem! Não, e uma menina novata na academia. Ela chegava em casa, tinha 100 solicitações no Facebook pra ela. Isso aí eu via acontecer. Mas eu não era uma das 100, só pra deixar claro, tá? Mas o que é que eu via? Você tá assistindo, tenho certeza. Não, mas... tranquilo isso aí. Até me perdi aqui no que eu tava falando. Que você não era Tinha 100 solicitações. Mas nunca eu ouvi falar isso aí que o falou também, de alguém passar a mão e tal. Não. Inclusive, eu dei aula de jiu-jitsu antes de entrar na polícia. Quando eu passei no concurso, aí ficou esperando um curso de formação. Aí eu dei aula nisso aí, de jiu-jitsu. Nesse tempo que eu fiquei dando aula, alguns meses, já teve treino de ter mais mulher do que homem. Porque eu aprendi lá atrás como dar o treino pra mulher. Como é que é o treino pra mulher? Igual dá pro homem, um treino só. É isso que a gente quer. Você É não isso que pode... A gente não quer treino com privilégios, não. A gente quer treino igual. É lógico né? que, tipo, eu for rolar com a mulher, eu não vou botar a força que eu ia rolar com o Até pio. porque fisiologicamente temos muitas diferenças. Mas isso eu iria né? fazer com a mesma coisa se fosse um cara. Eu vou rolar com faixa branca, com faixa azul. Eu não vou matar o cara, não, pô. Eu acho que a distinção é mais de grau. Tipo, se você tá lutando com preto, se você tá lutando com branca, que acabou de entrar, do que propriamente ser um homem ou ser uma E mulher. outra coisa que eu aprendi também lá atrás, do faixa branca, eu fui treinar com os meninos mais leves e tal, o meu professor falou. Deixa o pessoal trabalhar, mas nunca deixa ele finalizar. Eu tenho isso pra mim até hoje. Na minha história todinha, menos graduado que eu, só um aluno meu finalizou lá na academia. Ele pegou, acho que eu tava perto do curso de formação, ele pegou minhas costas e ia pro armlock. Se ia pegar ou não, eu não sei. Eu sei que eu gritei. Parou. E eu sei. Pois Informação. Aí eu chamei ele pra rolar de novo em seguida. Aí eu finalizei ele 5 vezes. E quando acabou, ódio. e quando acabou o treino, eu parabenizei a ele na frente de todo mundo por ter chegado, por ter me finalizado. Porra, massa. Aí quando eu vou treinar com as meninas, é pau também. Porque as meninas gostam de rolar comigo, mesmo é mais pesado. Eu É sempre desse falo jeito pra... que a gente Eu gosta. sempre, Gosta de quem puxa. eu Pois sempre é, falo quem pra... tenta Eu tirar o puxo, melhor né? da Exato. gente, Exato. né? Eu puxo. Eu acho. Eu acho puxo o rolando. seguinte. Eu concordo com todas as opiniões. A questão de que o treino a gente tem que respeitar. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta de ir pro todão, tá? Mas é fato que treinar com mulher que treina com mulher, o treino é diferente. O treino é muito mais exaustivo, porque é o real. Independente da menina ser branca, azul, independente de qualquer coisa, quando você treina com outra mulher, é muito mais cansativo. Por quê? Porque por mais que o cara ele te dê trabalho, ele entende que ele não dá para dar tudo contigo. Então, ele vai sempre deixar. Mas quando tu treina com mulher, é completamente diferente. Sangue no olho. É o melhor treino. Eu sempre falo para meus graduados o seguinte, é o que eu faço, né? Eu sempre dou para, independente do sexo, aquilo que a pessoa pode me dar. Exemplo, se 50% da minha capacidade física e de força é seu 100%, eu vou fazer você andar em 100%. Então, diz aí, apertem ela na medida que vocês têm. Então, meu 50% é seu 100%. Andar no 100, ninguém aguenta andar por muito tempo no 100%. Eu acho que ele Então- dá 100% comigo.
Que é o Sem certo. dúvida. Eu só Vai tá trabalho, preta, porra. eu só trabalho 100% pra, Esposa do justamente chefe. para que Exatamente. elas A mulher do consigam, patrão né? tem que dar Eu exemplo. sou assim também. Consiga desenvolver. E aí, quando eu vejo aquele graduado que tá aliviando, aí eu disse, meu irmão, você não tá ajudando ela. Exato. Por que O você tu não tá ajudando? E nem se ajudando. Não tá eu ninguém sempre entendendo pra ali. ele. Só tão suando. Porque é o seguinte, Só gastando energia. a gente saindo um pouco do treino, de academia ou de jiu-jitsu competição. O seu agressor, muitas vezes, na maioria das vezes na rua, é do sexo masculino. Então ele é muito mais forte que você. Mas se eu estou acostumado a isso, a vivenciar isso, muito é porque eu digo, a repetição nos aproxima da perfeição. Então, tudo que se você vivencia, então, quando você se deparar com uma situação, seja ela uma agressão doméstica, ela vai conseguir se desenvolver ali naquela situação, porque ela já está acostumada. Então, Gério, se você observar, isso aí é os estudos que mostram aí como é que esses caras chegam na situação para intimidar, eles chegam, uma das coisas é a força. Ele chega muito bruto em cima delas E o para fator mostrar o medo surpresa. para ela. E aí, se ela já é acostumada com esse tipo de treino, ela não vai sentir tanto, tá? Então, pode alguma coisa interferir, que é a adrenalina, né? O medo ali, aquela situação. Mas por ela vivenciar muito isso, vai ser muito interessante. Então, eu digo para os caras, meu irmão, não alivie, tá? Eu não alivio para nenhuma delas, isso não tem nada a ver Não com alivia mesmo, sexo. não, ele não está mentindo. É. Não E- está mentindo, ele não alivia. Você Eu- também não alivia, não. Ninguém solta a mão de ninguém. Você não alivia também, não. E aí eu Nem digo pra ele você. justamente isso, para que ninguém faça isso para não atrapalhar Desenvolvimento. essa questão, porque isso não tem nada a ver com sexo. Aí eu tenho um exemplo bem claro lá, que chama, mais uma vez, Vandressa. Ela é policial militar. Então ela estava numa ocorrência, isso aí é bem conhecido, foi lá em Goiânia. E aí ela na viatura e mais duas pessoas, e tinha uma pessoa, não me lembro qual foi a situação, sei que tinha que conduzir a pessoa para a delegacia, vocês são policiais sabem, que quando uma pessoa não quer ser algemada, não quer ir para uma delegacia, que a gente vai falar isso, você foi convidado para um combate, não tem como. Algemar é uma das piores coisas, quem disse isso foi hoje é atual comandante da Rádio Patrulha, Caveira, Van Bex. Esse professor, uma das piores coisas que tem é algemar. Para quem sabe, quem tem conhecimento de arte marcial é ruim, imagina para quem não sabe de nada. Só um parênteses aí, antes de continuar. A gente no curso de formação, quando eu estava como aluno na cadeira de defesa pessoal, o instrutor falou exatamente isso aí. Ele falou o seguinte: experimente, hoje vocês vão experimentar algemar alguém que não quer ser algemado. Porra. Aí eu fui o voluntário. pô. Aí foram 5 caras pra me algemar, não me algemaram. É bronca, é bronca. Pesado. Tem um vídeo bem engraçado aí do Sargento Tomé do BOP. Então, Esse- a gente acho que ele não tamanho. entra aqui nesse estúdio. E aí eles queriam, E na época, fizeram caba porque bom, assim, viu? né? Porque eles estudam muito, né? Então, tem muitas pessoas boas lá na parte de luta, né? A gente vai chegar nessa parte lá. Mas esse vídeo ele é bem engraçado. 5 pessoas e ele é o A02, né? Pra quem não é do meio, A02 Explica é não, conhecido explica como não, doido, explica né? não. Então, ele era o A02 e a galera tentou. Meu irmão, é bronca. Então, pra quem sabe artes marciais, pratica. Porque uma coisa é você fazer e outra coisa é vivenciar. Eu sempre falo com meus policiais, não adianta você ser faixa preta e não treinar. Você tem que dar bem ao tatame, no mínimo 3 vezes por semana. No mínimo. Tá? E se for da área de segurança pública, eu daria todo dia. É muito importante. Porque vai ficar no automático seu ataque e defesa. Então, essa situação dessa menina, os 2 caras não conseguem algemar o cara. Ela tá na viatura, ela teve que trancar a viatura, foi lá, botou o cara para baixo, pegou, e aí imobilizou e a turma algemaram. E aí volta aquela coisa que eu sempre falo. Não existe sexo frágil. Existem pessoas preparadas e pessoas não preparadas. Exato. E não tem nada a ver com sexo. E ela, mais uma vez, mostrou, né, isso que ela estava bem preparada. E aí eu teve o curso agora porque sempre sou convidado, algumas vezes, no curso de formação lá do Cefap. E aí saiu os 500 novos policiais que foram para a rua agora, né? Então já estão na ativa. E eles falaram justamente isso. E aí me pararam para Inclusive um professor da Nossa, ZR, faixa né? preta, Nosso Wagner. querido Lioto. Wagner, Um abraço, Lioto. Lioto. E aí Parabéns. eles perguntaram justamente isso. Eu disse a ele, pessoal, eles estavam fazendo, acho que era a última etapa, que era um curso de abordagem lá no BOP. Eu estava indo pegar alguma coisa, por coincidência eu estava até na época com o Sargento Tomé, e eles pararam.
a gente tinha ganho uma competição e aí eles pararam para que a gente desse uma palavra para eles. E aí eu acho que tinha um grupo grande, só tinha 3 meninas, né? Aqueles policiais. Fém, né? Que é assim, e elas estavam bem assim, encostadazinhas assim. E aí eu, né, desejei boa sorte para eles, que eles sigam a carreira policial e que eles precisam voltar para casa todos os dias. Que o Papai do Céu abençoe eles, né? Todo dia. Mas que eles também fizessem essa parte deles, que é dar a bênção à arte marcial. Procure. Porque não tem escolha. Todos nós seremos convidados, veja só, todos nós seremos convidados a um combate. Não tem como. E o policial é todo dia. É verdade. Só basta ele não querer ser algemado. Então, praticam artes marciais, e qualquer uma. No caso, eu defendo bem o jiu-jitsu, apesar de eu já ter feito outros. Mas a minha história é da capoeira. Mas eu digo para todo mundo que eles devem fazer. E aí eu contei essa história para as meninas. E eu vi que os olhos dela brilharam. Eu disse, olha, não tem sexo frágil. Existem pessoas treinadas. E daí que falei o relato dessa de Vandressa, eu disse, eu boto 2 caras numa porta e 2 mulheres numa porta. E uma pessoa no meio que ele vai precisar fugir. Diz ele, olha, escolha uma das portas para você fugir. Vocês acham que ele vai para onde? Aí a menina olhou para cima, ela disse, eles vinham pro nosso lado, professor. Aí eu digo, agora é o seguinte, os 2 caras lá não estão preparados. E vocês 2 estão treinadas. Vocês dão uma benção à arte marcial, vocês se preparam fisicamente, tecnicamente. Estão ali fazendo uma atividade física. E aí, esse cara vai pegar em bomba ou não vai com vocês? Com certeza. Me lembrou do caso, professor, em uma das minhas oportunidades aí, né, trabalhando pela polícia, em formações de equipes, daí eu já treinava jiu-jitsu antes de iniciar na carreira policial. Inclusive, tem uma situação de assalto, tentativa, né? Porque ele só tentou mesmo, não conseguiu. Ah, mas você já era policial. Não, gente, eu não era policial. Eu já tinha noção, né, de autodefesa, enfim. Mas dentro da carreira policial, eu me lembrei de uma situação em que houveram, né, formações de equipes, né, onde professora Shirley, era uma das poucas que tinha conhecimento de arte marcial, né? Então, pense, cerca de 4 equipes estavam sendo formadas e ficou aquela briga, né? Não, que Shirley vai ficar na minha equipe, justamente por Shirley, né? E daí eu falo da policial feminina, não falo nem de minha pessoa, eu falo da policial feminina que era, dentre tantos outros, tanto homem quanto mulheres, que tinha conhecimento da arte marcial, né? E ficou aquela disputa para que ela pudesse compor uma daquelas equipes, né? Como a gente passa a ser o diferencial, né? Se a gente tem mais um conhecimento, né? Então, para mim é essencial. Eu acho que não só na carreira policial, mas na vida. Na vida. Uma mulher armada ou uma mulher bem treinada, ela vai ser sempre fator surpresa. Porque num assalto, se eu tô com meu namorado, nunca que um ladrão vai achar que quem tá armada sou eu. Nunca o ladrão vai achar que a treinada, que o Birinho tá comigo e não com o homem. Primeiro que ele nem vai assaltar, não capa daquele tamanho, deve ser até a prova de bala. Aquele ali é doido, É por isso que a gente anda em boa viagem de 1h, pô, depois que a gente sai daqui. Mas eu acredito que, assim, por eu ter ouvido esse tipo de comentário antes de entrar no jiu-jitsu, eu acredito que falte certo tipo de estímulo. E o ambiente é muito importante. Por exemplo, eu me senti muito em casa na ZR. Tipo, é um respeito absurdo. Quando entra no tatame, não tem homem, mulher, não tem faixa preta, todo faixa mundo. branca, não tem o mais forte, o mais fraco, tem aluno. E ela tá ali para se preparar. Então, eu me senti muito à vontade. Eu acho que falta isso nas academias. Porque eu sigo outras pessoas que fazem jiu-jitsu que não são da ZR. E aí, quando eu vejo a foto da turma, não tem uma mulher na aula, nunca. Sabe uma coisa que eu acho que falta também? É, tipo, mais interação. Porque a gente, às vezes, chega num nível que os demais da academia não conseguem acompanhar. Por quê? Na época, por exemplo, eu tô treinando agora, começo a treinar todo dia. Suplementação, tal, musculação, nutrólogo, fisioterapeuta, tudo bonitinho ali pra mim. Meu irmão, na minha academia vai ter 1 ou 2 pra me acompanhar, pô. O resto eu vou ficar sem treino. Aí você vê até os grandes, os mais competidores de bochecha, lô, os caras da equipe diferente, mas os caras treinavam junto, pô. Pra um puxar o outro, porque os caras chegavam em um nível que não conseguia mais crescer onde ele tava. Aí tinha que
Isso aí. Aí, por exemplo, a gente aqui, a gente tem uma conversa aqui, a gente é amigo. Eu falei, não vem aqui na minha academia? No jiu-jitsu não tem isso, velho. De um ir na academia do outro, que é chamado logo de creonte. Já ouvi isso aí, não? Não, ainda não. Não tinha ouvido, não. Creonte não... Não. Começar agora, né? Você... Infelizmente, tive que parar, velho. Ela teve que parar. O cara chega... Fala, gente. Um exemplo. A gente é amigo, eu digo, Gabi, vem aqui na minha academia. Aí tu inocentemente vai. Aí a gente tira uma foto lá e tal. Tu chega lá e... Ei, menina, tu é doida? Tu tá creontando a gente? Trazendo pro futebol, Gabi, era como se você fosse torcedor do Náutico e fosse pro Santa. Fosse pro time do Santa. Entendeu? Um jogo do Santa, com a camisa do Santa, fosse tricolor. Tu virou tricolor desde a infância. Entendeu? Isso aí é grosso, mas... isso vem sendo quebrado. Graças a Deus. Pra ser sincero, é o que eu falo. O jiu-jitsu, ele até... Acho que foi até o marido dela, que é comissário também, Douglas. Ele falou uma coisa que... Perguntaram por ele aqui. Beijo, amor. Ele tá aí. Eu já vou ler os comentários daqui a pouco. Pronto, ele falou uma coisa bem interessante, que o jiu-jitsu, ele tem um poder de unir as pessoas. Né? Você pode fazer... Ele tem um poder de fortalecer uma amizade. Então, ele falou uma coisa que eu já vinha percebendo, mas por eu não vivenciar. Né? Eu trabalho muito com a polícia, mas eu não sou policial e eu nunca vou ter a experiência de vocês de rua. Mas ele falou que, pô, Pio, quando a gente chega para uma ocorrência, né? No caso, a polícia militar vai levar a pessoa para conduzir para a delegacia, para fazer lá, preencher lá o boletim, né? O BO, né? Então, o que é que acontecia? Existia, na época, uma rivalidade entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, né? E o jiu-jitsu, quando os caras chegavam, a turma, eles treinam junto. Então, quando ele chegava lá, o cara ficava... Porque, assim, eu particularmente, se você passar de fardo na minha frente, eu já vou ficar, porra, quem é esse bicho aí? Tá olhando pra mim, mas eu não consigo. Já o marido dela, ele olha e já sabe tudo do cara, eu não sei nada. E aí, ele disse, porra, Pio, cheguei lá na delegacia, aí eu estou falando dos policiais militares, chegava com o caso, porra, Pio, fui pra delegacia lá de Paulista, quando cheguei lá, meu irmão, quando eu mal desci, os caras, pô, é postor, você treina lá e Pio, você quer... Tipo, dentro da legalidade, fazendo com que as coisas andassem, né? Porque aqui no Brasil as coisas é um pouco lenta. E essa coisa do cara passar o dia todo na delegacia com a ocorrência. E aí mostrando essa interação entre a polícia. E mostrando que isso está sendo quebrado. Então, um exemplo, os caras treinam junto. Se você olhar no meu treino, a turma brinca que lá é o maior batalhão do estado de Pernambuco, é a Ilha do Retiro. Tem muito policial lá, né? Então, não é mentira, não. Eu acho isso interessante porque ali tá todos eles treinando junto e isso foi quebrando de uma forma que eu fico... Voltando aí já pro campeonato da PM, que a gente tá fazendo no domingo, e tem a ver com o que a gente vai falar agora... Isso é uma confraternização da polícia, das polícias. É esse domingo agora? Domingo agora. É o campeonato o terceiro campeonato da PMPE. O quarto eu vou, o próximo eu vou. Não, mas aí, exemplo, vocês podem... E aí, quem está organizando é o CEFT, né? O Centro de Educação Física da PM. E eu estou ajudando ali, junto com o Maurício, na organização do evento. Mas qual foi a ideia que a gente levou para ele? Eu disse, comandante, vamos fazer de uma forma que a gente abrace toda a polícia. Porque é uma confraternidade onde eles estão vendo luta, e olha que vocês estão dentro de um cara que gosta, eu sou competidor, mas não sou competitivo. Quem me conhece sabe. Sou um cara que gosto de competir, mas se você for treinar comigo, eu sou o cara mais ainda, eu rolo brincando. Eu não consigo rolar sério, ser aquele cara. Mas na competição eu já mudo. Mas aí eu já penso, por que eu pensava dessa festa? É a confraternização da polícia. Aonde vocês estão vendo luta, eu estou vendo uma festa. Entendeu? Então a gente fazia unir ali todas as forças. Então, para você ter ideia, aí eu pedi a ele, aí está entrando as Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Civil, Bombeiro. Então, isso para a gente foi uma conquista. No próximo, se Deus quiser também. Então, isso foi uma conquista fora do comum. Por quê? Qual é a ideia? É fazer que a gente consiga trazer novos adeptos para dentro da segurança pública. Porque aconteceu agora. Desses 503 policiais que entraram agora na Polícia Militar, vamos colocar ali que 10% treina artes marciais e que vivencia, porque para mim o cara que vivencia é aquele que vai no mínimo 3 vezes por semana, 5%. É o mesmo cara que vai cair. Pode baixar para 1. Não é? Pode baixar para 1. Eu falo porque eu dei instrução, mas eu fui aluno
do último concurso, eram 3 turmas. Eu fui aluno da primeira turma, as outras 2 eu dei instrução. E eu falo porque eu via lá as instruções, conversava com o pessoal, os demais instrutores, todo mundo falava, pô. Era um ou outro que praticava.